Vai ter sempre um certo delay, tá? Do vídeo lá. Beleza, eu vou só Acabei de liberar. vou tirar o áudio aqui para não ficar. Mas não tem uma coisa aqui. O Alex botou lá, vamos usar Ah, não vou ficar falando. Não, vamos falar. Os guri querem te sacanear lá. Vamos usar o chat para centralizar o Diego na tela do YouTube. Beleza. Agora foi. Quem mais que tá na live aí, pergunta, fala alguma coisa se tá tudo bem, se o áudio e o vídeo estão tranquilo, se tem alguma coisa que a gente pode melhorar. A nossa cara embaçada tá bem. Nem vou falar nada, né, Guga? Não, capaz, é que tem bastante cabelo na tela, ele tá estranhando, eu acho. Pois é. Ai, ai. O importante é ter saúde, né, Guga? É. O que tô mandando aqui? Pessoal, só quando vocês fizerem alguma pergunta, talvez a gente vai ter um delay, mas é coisa do YouTube isso por causa do stream aqui. Então fique tranquilo que as perguntas aqui eu vou ficar acumulando elas e conforme for indo eu vou passando pro Diego aqui e a gente vai se acertando. Beleza? Qualquer coisa chame nós aí que a gente vai falando. Eu tô só acompanhando aqui. Faltam 5 segundos, então acho que eu vou passar a bola pro Diego aí. A gente está iniciando essa ciclo de lives aí e coisa. A gente já estava querendo fazer isso há um bom tempo, mas a gente nunca tinha o pontapé inicial. E o Diego me chamou esses dias ali e perguntou sobre fazer. Então, como eu disse para ele, cara, esse tipo de coisa é liberado no canal, não precisa passar por ninguém, é só não ser esculhambado, ser direitinho. Então, não tem mistério nenhum. Então, qual é a ideia desse ciclo que a gente vai fazer agora? O Diego vai iniciar esse início vai fazer essa parte inicial usando o Vue.js ali, e depois quem quiser ir incrementando com alguma coisa pode ir incrementando. Esses códigos, a princípio a gente vai colocar no GitHub lá, então tipo pode baixar o fonte, pode incrementar e pode fazer uma live também, dando sequência incrementando o que o Diego está mostrando hoje aqui. Então a gente pode criar um produto, pode fazer alguma coisa, a criatividade é livre. Então eu vou passar a bola pro Diego agora, que vai seguir tocando ficha aí. Qualquer coisa que precisarem, me chame aí que eu vou ficar monitorando aqui, cuidando. Vai lá, Diego, contigo. Valeu, Everton. Fala, pessoal. Tudo bem aí? Agradecer primeiro a todo mundo aí podendo participar. A gente sabe que a gente está meio confinado em casa aí com essa função do país. Então, a ideia é mesmo aproveitar, conseguir passar um pouco de conhecimento para vocês aí e também abrir um pouco de discussão, tá? Para a gente poder conhecer, daqui a pouco, alguma dúvida que vocês tenham, algum tipo de questionamento em relação a esse tipo de tecnologia que a gente vai abordar, mas também em relação a qualquer tipo de assunto relacionado ao desenvolvimento e tecnologia, tá? A nossa ideia realmente é passar esse conhecimento para vocês, não especificamente no JavaScript e Vue.js. A ideia é passar o que a gente tem de experiência aí em qualquer área do desenvolvimento de software. Então, a gente vai abrir depois aí e também entre alguns momentos da live para vocês perguntarem algumas coisas, tá? Podem ir perguntando também pelo chat ali. Eu não vou confirmar que eu vou conseguir responder tudo enquanto a gente está trabalhando, porque senão a gente vai demorar muito tempo, né? Mas aí depois a gente dá uma selecionada ali, para uns minutinhos para responder algumas coisas. Tá, pessoal? Vamos lá, então. Vou compartilhar a minha tela aqui para a gente começar a nossa live. Vamos lá.
Screen share. Só me deem um ok quando estiver aparecendo para vocês a tela do meu navegador, por favor. Aí, o Everton já me confirmou aí. Então, pessoal, a nossa ideia é aprender o mínimo possível para vocês criarem uma aplicação front-end, tá? Utilizando o Vue.js, certo? O Vue.js, eu vou até traduzir aqui para vocês darem uma olhada. Ele tem toda a documentação e o site dele também em português, tá? Então, eu vou traduzir para a gente facilitar. Ele tem como principal descrição ele ser um framework para criação de componentes web components, né? Então, ele é um framework em JavaScript, utilizado para a gente criar componentes de forma fácil, componentes reativos, que a gente chama, e ele, então, possibilita isso. Eles não, hoje em dia, a gente tem como nome aqui, ó, framework, né? Então, framework, o conceito de framework é um conjunto de funcionalidades que entregam, digamos, todo um pacote completo para atender um problema. O Vue.js, somente ele não é um framework, tá? Ele é somente realmente uma biblioteca para construir componentes, só que ele se torna um framework porque ele possui todo um ecossistema, ó, de outras bibliotecas oficiais que tornam ele, então, um framework. Ele, em conjunto com essas bibliotecas, ele se torna um framework JavaScript que consegue entregar aplicações de pequeno, médio e grande porte, a gente escrevendo aí somente o JavaScript, certo? E também HTML e CSS, né, que é a base de qualquer aplicação que vai rodar no nosso navegador. Tá? Ele é um framework que atualmente está na versão 2, ele já é bem conhecido no mercado, certo? Tem diversas empresas que utilizam ele como core principal das aplicações. Não é um framework que está saindo, assim, que está começando a aparecer, não, ele realmente já tomou bastante uma fatia de mercado grande, tá? Ele não é tão grande que nem o React, por exemplo, que possui um mercado muito maior, possui muito mais vagas de emprego, muito mais empresas utilizando, mas ele é um framework que vai muito de encontro ao que o pessoal reclama do React. O React é um framework poderosíssimo que pode fazer qualquer coisa em uma aplicação front-end, a gente fala, né? Só que ele tem uma certa complexidade para quem quer aprender. O Vue.js vem para facilitar quem está começando, então ele torna o desenvolvimento muito mais fácil. Até para pessoas que têm pouco conhecimento em JavaScript, e HTML e CSS aí, realmente, sempre é importante a gente saber, né? Mas então ele se torna muito fácil então, para quem está desenvolvendo. Tá? Então, passando essa introdução para vocês, a nossa ideia vai ser então construir com o Vue.js uma agenda telefônica. Quando a gente fala em agenda telefônica, é algo bem simples mesmo, pessoal. A gente vai ter uma tela de login, tá? Tudo que a gente vai fazer não vai ter comunicação com o banco de dados, com API, com nada disso, tá? É só realmente front-end, é tudo no navegador, tudo vai ser criado e vai morrer conforme a gente atualiza a página, tá? A ideia realmente é só uma coisa estática ali para a gente entender como é que ele funciona, tá? Então a gente vai criar uma telinha inicial do login, simples, e uma tela depois que vai possuir uma listagem de números telefônicos, uma tela para a gente poder criar um novo contato, né? E uma tela para a gente poder editar. E a tela de listagem também vai ter um botãozinho para a gente remover o contato e alguns filtros que a gente vai poder fazer na nossa listagem. Simples, login e CRUD. Algo que todo mundo que está na programação já passou por isso, já precisou fazer. Tá? Então a gente vai ver essa parte aí. Só respondendo ali a pergunta do Bruno. Por que o React é tão popular? Principalmente por ser digamos, mantido, ter sido criado pelo Facebook, né? Realmente isso daí deu uma força absurda para o React. Ele realmente veio no momento que as aplicações web estavam precisando de uma coisa diferente, de uma coisa mais poderosa. Ele supriu essa necessidade.
E, em conjunto com isso, ele também trouxe uma questão de desenvolvimento mobile, certo? Com o React Native. Então, além da gente construir uma aplicação web, a gente consegue construir uma aplicação nativa que vai ser compilada utilizando praticamente a mesma base de código que a nossa aplicação web. Então, a gente reutiliza muito código para fazer a mesma aplicação, tanto na versão web quanto na versão mobile. Então, a gente consegue reaproveitar bibliotecas, componentes, regras de negócio dentro da aplicação. Então, realmente, o React atinge mais o mercado ainda pela questão do React Native. Se fosse realmente comparar entre a aplicação web, o React e o Vue, eles atendem da mesma forma, fazem a mesma coisa. Opinião pessoal, o Vue faz de forma mais fácil, mas é questão de gosto. Mas o React tem a grande vantagem de ter o React Native. Então, essa é um ponto que pesa bastante para ele tomar tanto o mercado que nem ele toma hoje em dia. Tá? Bom, então, quais são as coisas que a gente vai ver a nível de tecnologia e biblioteca? Então, a gente vai trabalhar com o Vue.js, biblioteca. A gente vai trabalhar com o Vue CLI, que seria o command line do Vue. Então, a gente consegue rodar comandos em linha de comando para algumas ações dentro da aplicação. A gente pode adicionar bibliotecas, a gente pode instalar dependências, algumas coisas de configurações também, de validação, tudo mais. Tudo a gente consegue utilizar utilizando o Vue CLI. A gente vai utilizar para a questão visual, então, componentes visuais, botões, tabelas, tudo que a gente for a questão visual, assim, para a gente não precisar construir nada com HTML e CSS. A gente vai utilizar o Vuetify, tá? O Vuetify, ele é o quê? A pronúncia correta seria Vuetify, mas eu prefiro falar Vuetify. Ele é uma biblioteca de componentes, ele é uma UI Library, então é uma biblioteca de componentes de User Interface. Basicamente, é o Bootstrap para Vue. Então, uma comparação, acho que todo mundo vai entender aí. Quando a gente fala em biblioteca de componentes visuais, a gente tem referência ao Bootstrap. Então, o Vuetify é basicamente a alternativa ao Bootstrap para o Vue. Existem diversas outras, eu prefiro o Vuetify, é o que eu uso, e ele segue toda a questão visual, a questão visual realmente dele, as regras visuais seguem o Material Design, que é o conceito criado pelo Google nas aplicações deles, né? Então, ele segue a fundo esse conceito do Material Design. Para sombra, bordas, tamanho de elemento, fonte. Então, ele segue todos esses conceitos. Tá, pessoal? E, por último, a gente vai utilizar dentro do Vue, a gente possui o Vue Router, que seria o roteamento dentro do Vue. Então, se eu preciso trocar de páginas dentro de uma aplicação, seja ela back-end ou front-end, eu preciso fazer algum sistema de rotas, né? Então, as rotas vão ser /criar, /listar, então as nossas rotas que a gente acessa. Então, o Vue Router vai nos auxiliar nessa criação de rotas e nessa definição de rotas. Tá? Então, vão ser essas 4 bibliotecas que a gente vai utilizar para poder construir a nossa aplicação. Tá, pessoal? A ideia da gente montar é o quê? Eu mostrar como é que a gente instala o Vue e o Vue CLI, a gente criar uma aplicação do zero, rodar ela, e a partir daí realmente começar a criar as outras funcionalidades, que a gente vai trocar a parte de login, a parte de listagem, tá? Então, a gente vai utilizar inicialmente só criar um projeto e fazer ele rodar. Beleza? Todo mundo me ouvindo bem? Tudo tranquilo? Tá, pessoal comentando ali, tranquilo, então. Vamos lá, então, pessoal. Como em todo conteúdo que a gente encontra na internet, ou qualquer tipo de aplicação, biblioteca, ou qualquer tipo de serviço que a gente vai encontrar na internet, a primeira coisa que a gente faz é seguir a documentação, né? Então, a gente entrou no site, começar aqui, ó. Eu vou passar para o inglês, tá? Eu prefiro inglês. Quem quiser passar para o português, pode passar, não tem problema. E o site, para quem quiser saber, ó, é Vue.js
vue.org, tá? Vue, quando a gente fala, é V-U-E, é Vue, tá? Vue.js.org. E aqui na documentação, a gente vai aqui em instalação, então, certo? Bem simples também, vai seguindo aqui. Aqui ele ensina a instalar de forma utilizando o CDN, que a gente incluiu a biblioteca diretamente no nosso código HTML, tá? Uma coisa que eu não comentei, que é interessante comentar, é o Vue.js, ele não precisa ser utilizado para fazer toda a tua aplicação. Então, tu construir todas as tuas telas com o Vue.js. Tu pode simplesmente, por exemplo, eu já tenho um site pronto, um site feito em Java, feito em PHP, feito em Python, qualquer tipo de linguagem que rode um site. Eu não preciso fazer totalmente ele em Vue. Eu posso pegar o meu site pronto, mas eu quero colocar, por exemplo, um formulário de contato e eu quero fazer ele todo reativo, eu quero fazer ele bonitinho, colocar alguns efeitos, colocar uma transição ali, que o Vue possibilita, então eu posso incluir um componente Vue diretamente no meu código. Tá? Não vai ser o objetivo de hoje, mas depois vocês podem procurar como é que a gente pode colocar somente um componente dentro do site de vocês, tá? Porque, ao final de tudo, o Vue em si, ele é como eu falei para vocês, ele ajuda a criar web components, então ele ajuda a criar componentes para a web. Então, no final, ele é um grande componente que vai controlar tudo, certo? Aí depois ensina aqui a instalar via módulo, e aqui está o nosso instalação via NPM, tá? Então é isso que a gente vai fazer inicialmente. Mas, como isso aqui já instala o Vue em alguma aplicação existente, a gente não precisa utilizar ele por enquanto. A gente vai partir lá para o Vue CLI, certo? Que é o command line do Vue. Mesma coisa, vamos começar aqui, ó. E a gente tem instalação, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, instalar o Vue CLI de forma global, tá? Por que de forma global? Quando a gente instalar isso aqui, a gente vai estar disponível no terminal o comando Vue, certo? Como eu vou mostrar para vocês aqui, ó, Vue --version. Eu vou copiar aqui, vou colar no meu terminal. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente ver melhor. Aí, ó, deixa eu dar um clear aqui. Ó, então eu já tenho instalado aqui na minha máquina o Vue CLI 4.1.11, certo? Com isso aqui, pessoal, não vou ensinar a instalar nada, tá? Depois vocês se virem aí, tem muito material na internet para poder instalar, mas é bem simples, é só ter um Node instalado e vocês instalam o Vue CLI, tá? Aqui depois ensina a fazer upgrade, a fazer alguma coisa, papapá. E aqui, ó, na esquerda, na parte dos básicos, a gente tem aqui, ó, Creating a Project. Então, criando um projeto. Como é que a gente cria um projeto Vue com Vue CLI? Como é que eu vou iniciar um projeto? Comando Vue Create e o nome do projeto que a gente quer. Então, eu vou dar Vue Create Agenda. Tá? Enquanto ele vai rodar os processos aqui de instalação, ó, ele já iniciou a minha primeira tela de configuração. Tá. Dentro de uma aplicação, então, eu posso definir o default dele, que é para ele instalar já o Babel e o ESLint. O Babel, ele serve para transpilar códigos que o navegador ainda não entende para códigos que ele vai entender. Como o JavaScript ele tá evoluindo muito, tem várias coisas que são lançadas como novas features, só que os navegadores ainda não implementaram de forma completa essas features. Então, a gente se limita a não utilizar essas features por causa do limite dos navegadores, né? Com o Babel, muitas das coisas que a gente consegue utilizar, por exemplo, do S6, 7, 8, o Babel consegue já fazer transpilação para que isso rode nos navegadores que não têm suporte. Então, ele é interessante a gente ter ele instalado. E o ESLint nada mais é do que um validador de código, tá? Ele vai validar se o meu código está seguindo as regras que eu defini. Então, eu posso definir que ele sempre tem que ter ponto e vírgula, sempre tem que ser aspas simples, que o espaçamento tem que ser 4 espaços, né? A questão de indentação. Tem diversas coisas que a gente pode configurar no ESLint.
Isso é muito interessante porque tu mantém o padrão do teu código. Então, todo o código que alguém vai escrever em cima dessa configuração vai ter o mesmo padrão. Isso é interessante, tá? E eu tenho a opção de definir manualmente as features que eu quero. Eu vou entrar aqui só para vocês verem o que tem disponível. Tá? Quando eu acesso ali, ele me mostra, ó, eu posso, já vem marcado o Babel, eu posso utilizar e marcar já para ter suporte ao TypeScript, que é basicamente JavaScript tipado, fortemente tipado, tá? Suporte a PWA, se a gente quiser ativar um suporte inicial. Eu posso já pedir para instalar o router, eu posso pedir para instalar o Vuex, que também é para um outro momento de conversar. Se eu vou ter pré-processador CSS, se eu vou usar o linter, que é o ESLint, já está configurado, se eu vou ter teste unitário, se eu vou ter teste E2E, gateway. Então, aqui eu posso configurar as coisas que eu vou utilizar. Eu vou deixar somente o Babel e o linter, que são as coisas que a gente vem por padrão. Tá? Ó, aqui eu configuro qual é o tipo de validação. Eu vou deixar ESLint with Error Prevention Only, que é o básico dele. Tá? Ó, aqui eu posso configurar se ele vai fazer a validação no save, ou se ele obriga a fazer a validação antes de tu comitar alguma coisa. Posso validar no onSave. Ó, se eu quero botar as configurações em arquivos separados ou colocar tudo no arquivo package.json, vamos deixar tudo como padrão, né? Se eu quero salvar esse preset para novas coisas, não. Tá. E aí ele vai instalar certinho. Demora sempre um pouquinho, né, pessoal? Tomar uma água aqui por enquanto. Beleza, tudo instalado. Eu vou fazer um exemplo aqui rapidinho só. Eu vou remover a pasta que ele criou, tá? Que é o nosso projeto. Vou iniciar novamente o View Create Agenda. E vou usar o default. Ó, com o default ele não pede mais nada, pessoal. Então podem usar o default, que ele vai fazer a mesma configuração ali que a gente fez de forma simples, de forma rápida. Só vou mostrar para vocês que tudo é tranquilinho. Como já estava em cache ali, fica mais rápido a gente fazer a instalação. Tá? Gerou tudo certinho, success. Agora ele fala aqui, ó, para entrar na pasta e rodar o yarn serve. Vou fazer isso então. Vamos entrar na pasta que ele criou o projeto. Vamos dar um LL aqui, um ls menos LL, para a gente ver tudo que foi criado. Então, ali os arquivos. E vamos dar um yarn serve. Yarn serve ele vai rodar a aplicação em modo de desenvolvimento, tá? Que a gente já pode rodar e ver a aplicação rodando. Rodou o yarn serve, ele vai rodar, vai compilar os módulos iniciais. Pronto, compilado. É só a gente abrir aqui no navegador, então, a tela que a gente criou. Deixa eu passar para cá. Ó. Então, welcome to your Vue.js app. Criou, então, a nossa aplicação Vue.js e rodando ela, então, na porta 8081 aqui, de forma local. Tranquilo, pessoal? Então, basicamente o que a gente fez foi instalar e rodar nossa aplicação. Isso aqui é a nossa aplicação front-end, utilizando o Vue, com os plugins do Babel e do ESLint instalados. Então, a gente está basicamente com tudo pronto aí para começar a nossa aplicação. Tá? Segunda parte que a gente vai instalar agora. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou cancelar aqui o que está rodando, usando Ctrl+C, né? Ou Command+C para quem usa o Mac. E eu vou abrir o nosso código no VS Code. Tá? VS Code, abriu o nosso código, e aqui a gente pode ver, ó,
Esses são os arquivos que o nosso projeto criou. Yarnlock é só o cache da instalação das dependências. README é o arquivo digamos, tutorial ali, inicial de como que a gente vai rodar. Package.json são as nossas dependências que a gente instalou, certo? Ó, Vue.js, que ele instala de forma toda automática. E aqui a gente tem a configuração do ESLint que eu falei, ó. Então, ele já tem a configuração para fazer a validação do nosso código. Já fica pronto ali. Babel.config também é para fazer a transpilação, como eu comentei para vocês, não precisa mexer em nada disso. SRC em si é a nossa aplicação, então todo o nosso código vai estar dentro da pasta SRC, certo? A pasta public é a pasta que vai ser utilizada para rodar a aplicação, então é um arquivo index normal, que tem um básico de HTML, e aqui, ó, nessa div ID app, é onde vai rodar o nosso componente view. Tá? É dentro disso aqui que ele vai ser executado. Dentro disso aqui vai ser tudo executado que a gente for criando, ele vai ser executado aqui dentro. Por isso que a gente abre aqui a nossa tela e tem essa telinha aqui, ó. Se eu inspecionar, se eu dar um inspect aqui, deixa eu minimizar aqui para a gente ver aqui, peraí. Minimizar aqui, ó. Fuleirar tem o nosso div app aqui, ó. Aí tudo tá dentro dele, ó. Ele não nada mais é do que o nosso body com o div app aqui certinho, tá? Vamos ver aqui, peraí. Voltando. Bueno, pessoal. Tudo certinho, tudo ok. Segunda parte no nosso projetinho. Beautify. Então, a nossa biblioteca de componentes. Vamos brincar um pouquinho só para a gente ver rapidinho ali, para não ficar nada muito manual, né? Opa, vai. Onde está o meu código? Onde está o meu código? Ah, fechei. Beleza. Vamos abrir aqui dentro do VS Code um terminal, tá? E vamos rodar o mesmo comando. Yarn self. Rodou. 8081. Vamos lá. Rodando. Ó, Welcome to your Vue.js app. Se eu voltar na minha aplicação, vamos abrir aqui, ó, src app.vue, que é o nosso componente principal aqui, ó. Se você for olhar para ele aqui, ó, ele é basicamente dividido em 3 partes: template, script e style. Então, os arquivos .vue, eles são single file components, são componentes de arquivo único que eles falam, tá, pessoal? Então, eu consigo definir dentro do mesmo componente toda a parte de marcação HTML, toda a parte de lógica e regras de componente, estado, métodos, ações, variáveis, tudo que eu for trabalhar dentro do meu componente a nível de complexidade lógica, a gente vai estar dentro da tag script. E se eu quiser fazer marcação CSS, então eu posso fazer aqui dentro da tag style. De uma certa forma pode parecer confuso por estar as 3 coisas junto, né? Mas com o tempo a gente se acostuma e consegue criar componentes reutilizáveis, né? Então, que estendem componentes, que usam outros componentes. Então, fica um código bem legal e bem fácil da gente dar manutenção. Só um exemplo para a gente ver. Lá dizia, Welcome to your Vue.js app. Então, nosso bem-vindo ao Vue.js. Eu vou salvar, ó. Eu vou salvar. Vocês podem ver que ele vai fazer aqui a compilação. Se eu voltar lá no coisa, ele... Deixa eu só atualizar aqui, peraí. Deixa eu fechar aqui. Aqui já foi. Vamos parar e vamos de novo. Aí. Aqui, ó. Nossa agenda. Bem-vindo ao Vue
JS. Eu vou tentar dar um split aqui rapidinho para a gente ver. Peraí. Ó, fazer uma alteração aqui, ó. Bem-vindo, e vou salvar. Vocês podem ver que ele tem o hot reload, pessoal. Então, tudo que eu altero aqui no código e salvo, ele automaticamente recompila e já atualiza para mim. Então, fica bem fácil da gente visualizar ali as alterações de código. Tá? Isso que é bem legal de trabalhar em cima disso. Por exemplo, aqui a gente tem o MG, que é o logo do Vue, né? Eu posso tirar aqui, salvar, sumir o logo. Certo? Então, fica bem legal de trabalhar ali. Posso colocar aqui um H3 aqui, meu título. Ó. Então, assim que eu vou mexendo no código, ele já vai automaticamente alterando. Deixa eu expandir aqui. Expandir aqui. Tá? Então, sempre cuidar. Tudo que for HTML vai ser dentro do template. Tudo que for JavaScript vai ser dentro do script. Tudo que for CSS vai ser dentro do style. Certo? É dessa forma que ele trabalha, é essa forma que ele vai entender os arquivos que são single file, que eu falo que são os arquivos que tem .vue como extensão. Dentro da aplicação Vue, tu pode criar arquivos .javascript, .js normal, importar eles aqui dentro, importar qualquer tipo de função, tudo mais, sem problema algum. Mas os componentes em si, ele trabalha da forma de single file components. Então, os arquivos são .vue. Isso é uma coisa que tem que cuidar. Tá? Então, vamos lá agora para instalar o nosso Vuetify. Mesma coisa, documentação. Vamos em introdução, Vue CLA install, ó, Vue create, já ensina a criar. E aí a gente vai utilizar o comando do Vue CLI, que é o Vue add Vuetify. Então, a gente vai adicionar o Vuetify ao nosso projeto. A gente vai voltar lá no nosso projeto. Eu vou cancelar aqui a execução do nosso projeto. Vou colar. Vamos adicionar. Ele vai perguntar aqui, existem códigos não comitados. Eu vou falar que sim, não tem problema por enquanto. E ele vai fazer toda a parte de dependências da instalação do Vuetify. Ó, e aqui ele pergunta aqui o que eu quero fazer. Ó, se vai ser default, prototype ou advanced. Vamos botar default, para a gente não ter problema. Certo? Beleza. Deu ok, ele avisou aqui os arquivos que foram criados ou atualizados. Mesmo esquema. Vamos só ver rapidinho aqui, ó. Que o Vuetify agora ele criou alguns arquivos diferentes. Tá? Ó, ele criou uma pasta chamada plugins, que vai ter o instanciamento do Vuetify e exportando ele para a gente poder utilizar dentro da aplicação. E a parte de components também está ok, mesma coisa, assets está ok, tá. Foi isso aí que ele criou para a gente. Mesmo esquema, vamos rodar novamente aqui o projeto. Yarn Serif. Vai demorar um pouquinho, porque ele está rodando. Já vamos. Agora ele vai rodar todos os components que ele está trabalhando, né? Geralmente esse build demora só no primeiro build, tá, pessoal? Beleza. Rodou. Vamos voltar lá para nossa aplicação. Agenda. Vamos atualizar. Ó, você já vê que ela já foi modificada. O que o Vuetify fez? Só para ele já mostrar como é que ele modificou aquele meu arquivo app.vue, né, que a gente tinha, para já colocar lá as cores, o logotipo dele e tudo mais, certo? Só para mostrar que ele está rodando e está funcionando. Tranquilo, pessoal? Uma coisa que a gente vai fazer, então, uma coisa rápida, é dar uma olhada aqui no Quick Start, que é o que o Vuetify fornece, né? Então, ele tem toda a parte aqui, por exemplo, customização. Ó, ele ensina aqui a parte de acessibilidade, ele mostra como é que a gente instala em aplicações que já existem
alguma outra tipo de biblioteca ou aplicações já existentes. A parte de breakpoints, porque ele é totalmente responsivo, então ele ensina quais são os breakpoints que vão quebrar a tela e mudar os componentes. A parte de ícones que eles usam, internacionalização, então como que ele dá para trabalhar com tradução de aplicação com ele. A parte de RTL, que é para línguas que são escritas da direita para a esquerda, né, como as línguas orientais, alguns presets que já existem, como é que a gente trabalha com o SAS, o tema, aí depois a gente tem também aqui os styles, coloração, conteúdo, formas de exibição, elevação. Então tem diversas coisas que ele tem aqui, pessoal, que aí a fundo, quando vocês forem conhecendo, eles vão começar a utilizar. A gente vai ir aqui diretamente para UI Components, então que são os componentes que ele fornece. Então, por exemplo, ele tem o component Alert, tá? Que é um alerta, simplesmente uma mensagem de alerta. Tá? Geralmente aqui ele mostra quais são as possibilidades que tu pode fazer com ele, ó. Alerta, tudo mais, quais são as configurações. Tá? Aqui tu pode configurar certinho, como é que tu faz tudo, como é que tu vê a alteração. E mais para baixo a gente tem aqui, ó, examples. Então, exemplos. Ó, um exemplo de alerta. Aqui tem um exemplo rodando, eu vou vir aqui no código, ó, aqui no cantinho, view source, e aí ele tem aqui, ó, alert type success. Então, alerta do tipo sucesso. Eu vou copiar esse componente, vou lá no meu código, vou vir aqui dentro do meu app.view. Aí só vamos ver onde é que a gente está lá. Vamos colocar um alert aqui embaixo do Welcome to Viewtify. Ó, onde é que está? Não sei onde é que está essa parte agora. Vamos ver aqui. Ué, app.view, hello world. Aqui, dentro desse outro componente aqui. Ó. Welcome to Viewtify. Vou dar um enter aqui, vou colar o alert. Salvei, ele compilou para mim. Se eu for no meu código, ó, I am a success alert. Então, basicamente é o que eu falei para vocês. É um bootstrap voltado para o Vue. A gente tem diversos componentes e eles têm comportamentos. A gente pode mudar a mensagem, mudar a cor, verificar, habilitar se ele vai ter ou não um botão de fechar, ó. Dá para ter bordas diferentes, a gente consegue trocar o tipo de coloração, se vai ser com borda, com uma linha de bordas, se vai ser background, se vai ter o botão para eliminar ele. Então, tem diversas configurações que a documentação vai mostrar para a gente. Tá? É só para mostrar para vocês que é bem simples. Depois que a gente instala ele, é simplesmente copiar os componentes daqui e colar lá e ver como é que ele funciona. E a gente tem diversas coisas, ó, pessoal. Alerts, application, são componentes da aplicação geral. Aspect ratios é para te controlar como é que está a orientação do celular, como é que tu vai lidar com isso. Trabalhar com avatares, badges, banners, barras em si, botões de navegação, botões, calendários, cards, carrossel, chips. Então tem um monte de coisa para a gente trabalhar. Tá? Isso aqui vocês depois podem explorar e conhecer cada um dos componentes e ver o que cada um faz e como é que eles podem atender vocês, né? Pessoal, perguntinha rápida, tá? Muito rápido aí, o que vocês estão achando? Estão entendendo tudo? Eu já vou aproveitar para responder algumas coisas ali que se surgiram. Vamos ver aqui. Qual a importância de utilizar o ESLint para padronizar um code base? Tá, essa pergunta aí é de R$1 milhão de reais, né? Importância grandíssima, porque tu vai evitar que nenhum código saia quebrado de certa forma, né? Mesmo que a pessoa escreva uma lógica errada, se ele tiver erro de sintaxe, erro de espaçamento, indentação, ponto e vírgula, padrão de código, ele vai então quebrar e não vai deixar, por exemplo, a gente commitar, né? Se tiver configurado. Mas realmente o ESLint ali é uma ferramenta muito poderosa para JavaScript, ele não é somente para o Vue, né? Então qualquer aplicação JavaScript pode utilizar o ESLint e está configurado para validar os códigos. Então realmente o ESLint é uma das coisas mais poderosas aí que vai auxiliar os programadores a ter um código de qualidade, né? Então realmente é muito importante. Vamos ver. Obrigatório utilizar a sintaxe para componentes CSS, JS, Vue no mesmo arquivo. Olha,
o mais, não é que realmente seja obrigatório, né? Mas o principal do Vue.js é isso, entendeu? Então, é tu conseguir centralizar tudo que tu quer ali dentro do mesmo componente, né? Tanto que tu pode criar regras para que o CSS que tu declarar ali dentro, ele só seja aplicado a esse componente. Mesmo que tu utilize a mesma classe em outro componente, ele não vai pegar. Então, isso aí é muito legal, tu consegue juntar ali as lógicas, né? Trabalhar, então, com view e controller quase no mesmo arquivo, né? Sem contar a estilização. Eu acho muito legal, eu acho que a pessoa tem que saber utilizar para poder ter um padrão de código legal, para não ficar um troço gigantesco. Não que eu já não tenha feito componentes gigantescos, com certeza eu já fiz, e devem estar rodando aí ao redor do mundo esses componentes, mas a ideia é realmente ter um controle de código interessante para não ficar muito grande, né? Aí eu acho a parte mais legal do Vue isso daí. Suporta, uma boa, não é nativamente, não tem ele, tu tem que usar uma biblioteca para fazer isso daí, mas ele tem suporte sim a Style Components. Eu acho que essa prática aí no React é bem mais forte, né? O pessoal usa bastante o Style Components, mas ele tem suporte também. Bueno, acho que é isso aí então. Todo mundo acha que tá bom, não tá rápido demais, né? Vamos seguindo aí. É o que o Júlio falou, essa função do Vue trabalhar com os 3 blocos ali são os Single File Components, né? É o SFC. Para mim, é uma das coisas mais legais que ele tem, então, realmente é o que ele oferece. Tá. Vamos lá, pessoal. Então, vimos como é que instala o Vue, vimos como é que instala o Vuetify, colocamos um componente para a gente testar, um componente dentro de outro componente. Então, essa é a ideia do Vue. A gente tem o nosso Hello World.view, que é o nosso componente, ó, e dentro dele eu incluí outro componente do Vuetify. Então, isso aqui, essa tagzinha estilizada aqui, ele é um componente Vue que foi criado pelo Vuetify, então pela biblioteca. Isso aqui é um arquivo que vai ter a parte de template, a parte de script e a parte de CSS, tá? Isso daí é uma coisa bem comum. Uma das coisas que até agora, conversando ali falando sobre a pergunta que o Thales fez, existem os components que não utilizam a tag template nem a tag CSS, a tag style, eles utilizam as render functions, né? Então, toda a parte de HTML em si é renderizada dentro de uma função render do componente JavaScript, tá? Pessoalmente, eu ainda não me adaptei a utilizar esse tipo de funcionalidade, mas é bastante utilizado para bibliotecas assim que nem o Vuetify. Então, o pessoal usa bastante as render functions para escrever esses arquivos aqui, essa parte de HTML totalmente dentro do JavaScript, seguindo a mesma linha do React. Kimos, os componentes nativos podem ser alterados. Alterados em que sentido, Kimos? Só para mim entender. A gente pode estender eles, criar funcionalidades neles, entendeu? Porque se a gente olhar, por exemplo, aqui, ó, nosso código rodando, esse vallet que a gente criou, ele é um componente nativo, digamos assim. Ele é uma div que tem uma class, que tem um conteúdo, que tem um CSS. Então, ele é um componente nativo. Ele usa as tags HTML somente de forma estilizada e criando lógica para poder funcionar, né? Mas, com certeza, todo o Vue.js e toda aplicação web trabalha em alterar os componentes nativos. Então, alterar uma div, alterar um input, alterar um botão, alterar um span, um p, uma UL com LI. Então, a gente trabalha sempre em cima de customização dos componentes nativos de um navegador, tá? E, com certeza, o Vue também trabalha em cima disso daí. Bueno. Então, pessoal, vamos começar rapidinho para a gente não tomar muito mais tempo, porque a gente já está em 40 minutos de live. Não queria tomar tanto tempo do pessoal. Tá, aproveitando então que a gente tem o Vuetify ao nosso dispor, aqui em Getting Started, ele tem uma opção aqui, ó, Pre-Made Layouts, que seriam layouts já prontos
que alguém criou, que a documentação criou, que só estão aqui para a gente ver como é que ele funciona. Então, vou pegar, por exemplo, aqui, ó, um Google YouTube. O que é isso aqui? Ó, é um exemplo de uma aplicação que parece o YouTube. Tem a barra lateral aqui, a barra em cima e o conteúdo. Vamos ver outro aqui. Vamos botar o baseline aqui, que é o simples. Ó, uma aplicação com 2 menus. Posso ocultar o menu, tá? E tem, por exemplo, aqui tem o login, ó. Um exemplo também de um formato de login, tá? Então isso aqui a gente vai pegar. Vamos pegar ó, o código disso aqui. Vamos abrir. Ó, basicamente ele tem essa parte do content aqui, ó, desde o content. A gente vai pegar tudo até o content, ó. Vamos copiar. Eu vou fazer o que agora? Eu vou tirar o nosso app aqui, tá? Ó, eu vou pegar tudo que tem dentro do nosso view app aqui, ó, e vou apagar. Opa, tudo do view app eu vou apagar. Então a nossa aplicação basicamente está só isso aqui, ó. Template view app. Nós não vamos mais precisar desse hello world, que é o componente de coisa. Eu posso tirar daqui também, tá? E eu vou jogar esse conteúdo que a gente copiou lá aqui dentro, tá? Beleza. Vamos ver se está tudo certo aqui. Tudo ok, tudo ok. Salvei. Vocês podem ver que quando eu salvei, o meu editor automaticamente já identou todo o meu código, ó, conforme o ESLint está obrigando. Então, o espaçamento, tudo mais, ele automaticamente, no onSave, ele já fez essa indentação para mim. Voltando lá no nosso navegador, na agenda, olha aqui. Ó. O único erro que deu é que ele não carregou os ícones. Possivelmente eu esqueci alguma coisa na instalação. Vamos voltar aqui rapidinho. Ó. Introduction, Quick Start. Ó, View Add, Beautify. Aí aqui, baixando, vamos ver. Tá. Ah, aqui, ó. Tem que instalar as fontes, né, Diego? Tem que ver toda a documentação, né? Copiei. Aonde que eu vou jogar isso aqui? Eu posso ir lá no meu Public Index, que é onde vai rodar a minha aplicação, e posso adicionar aqui, ó. Que no caso já está aqui. Ué, por que não rodou então? Vou pegar a documentação, né? Melhor. Vamos voltar lá. É, ainda não carregou os ícones. Deixa eu ver se não está dando nenhum erro aqui. Ó. Tá um errinho ali, vamos ver. Tá. Lá no meu app, vamos ver, ele está dando source. Ah, aqui ele está pedindo um source aqui, que não, por enquanto a gente não tem. Vamos deixar sem, só para a gente ver aqui rodando. Mesmo assim ele não colocou. Tá. Deixa quieto, depois a gente se preocupa com isso. Vamos tirar aqui essa parte aqui então. Toolbar. Isso aqui é uma coisa que a gente precisa. Tá. Então, basicamente, o que a gente tem aqui, ó, é as tags do Beautify, que fazem o nosso conteúdo, o nosso título, que é o login, vamos deixar o login aqui, ó, o nosso campo de texto, o nosso campo de password e a nossa senha. E o nosso botão de logar. Login form. Ó, login. Vamos só tirar aquela partezinha do ícone ali, tá? Ó, prepend icon, prepend icon. Beleza. Login. Tá? Vamos atualizar aqui, tá ok? Tô carregando. Não, form get, ué, que isso?
Fechou. Login, login. Bom, como que eu vou fazer agora, então, por exemplo, para capturar o que o cara digitou aqui, e o login, e o password, e fazer o login? Coisas bem simples dentro do Vue. Aqui na parte do script, que é a parte do nosso component, a gente tem o atributo data. O atributo data, ele é o nosso state local. Então, o estado de dados, todos os dados que a gente vai utilizar dentro do component, a gente vai utilizar aqui dentro. Certo? Então, por exemplo, se eu quero ter um login, eu vou utilizar um login. Um password. Tá? Então, eu vou ter agora dentro do meu component disponível para mim o login e o password. Como que eu vou utilizar para que esses campos aqui passem esses valores para o login e o password? Se fosse com JavaScript, a gente ia ter que botar document.get, element by id, document.querySelector, pegar o value do campo e tudo mais, né? Como o Vue ele cria componentes reativos, ele possui o vModel. O vModel do Vue, ele é como se fosse uma ponte que vai linkar tudo que for digitado nesse text e vai atribuir a variável do meu data. Então, eu vou linkar esse vtext aqui com o meu login e o meu vtext password com o meu password. Tá? Beleza? Salvei. Por enquanto não vai acontecer nada. E aí, qual é interessante agora? Quando eu clicar no login, quando eu clicar aqui para fazer o login, eu quero descobrir qual é o login assim. O que eu vou fazer? A gente vai ter um @click, que é o que controla os eventos dos elementos. Então eu vou estar controlando o evento click. Quando for clicado, vou fazer assim, eu quero chamar a função do login, que seria fazer login, né? Tá? Uma função que ela não existe ainda. Onde que eu vou criar essa função? Dentro do meu component, eu tenho outro atributo chamado methods, que seriam os métodos do meu component. Dentro dele eu posso criar diversas funções que vão estar disponíveis dentro totalmente do meu component. Eu vou criar o meu do login, beleza? E aqui dentro eu vou fazer um console.log, clássico, né? E eu vou botar this.login e this.password. Por que this? Tá? Esse export default aqui, ele é a instância do meu componente. Então, a instância do meu componente JavaScript. O this quer dizer que eu estou fazendo referência a ele. Quando eu faço um this.login, ele acessa diretamente o data e verifica os atributos que eu tenho. Tá? Mesma coisa se eu fizer, por exemplo, aqui dentro, fizer um this.doLogin. Ele vai acessar o método que eu tenho aqui dentro do methods. Só que nesse caso aqui ele vai entrar no loop infinito, porque ele vai chamar o login, vai chamar o login, vai chamar o login, vai chamar o login, certo? Mas eu consigo acessar os métodos dentro dos meus components. Então, eu vinculei o meu text field, fiz a ponte com o vModel login, o meu password com o password, e quando eu clicar no login, ele vai chamar esse método e vai mostrar no console para a gente o login e assim que foram digitados. Só que ficou errado, dá uma vírgula. Beleza? Vamos lá. Vamos botar aqui. Eu não sei o que ele está falando isso aqui. Get. Get, eu não tenho nem ideia do que seja isso. Vamos deletar essa pasta aqui, a gente não está mais usando. Tirar esse form aqui, porque eu não estou usando o form, preciso. Tá? E atualizei aqui. Beleza. Realmente eu não sei o que ele está rateando aqui, mas tudo bem. É dentro do app, do VApp. Não, Kimos, esses métodos, todos os métodos e todos os datas, né, são somente desse componente que a gente está trabalhando. Tá? Eles não vão interferir, tu pode criar com os mesmos nomes, com as mesmas coisas que não vão interferir. Na hora que eu for digitar o login, Henrique, eu vou estar estiver digitando aqui e digitando password,
o view vai automaticamente atribuir tudo que eu digitar para essa variável. E essa variável, depois, quando eu clicar no botão login, ela vai estar disponível aqui dentro, ó, pelo dislogin vai ser exibido o valor para a gente. Vamos fazer aqui. Então, vou botar ó, Diego 10, 20, 30. Vamos fazer login. Ó, aqui no console, Diego 10, 20, 30. Então, ele conseguiu pegar tudo que eu digito aqui, ó, tudo que eu digito. Senha 10, 20, 30, 10, 20, 30. Se eu der um login, novamente ele pegou tudo que eu digitei, ó, e jogou nas variáveis. Tá, pessoal? Tranquilinho, então? Aí, o que eu vou fazer? Vamos colocar aqui, ó. Então, login, eu vou criar agora um outro atributo chamado isLogged, que seria está logado ou não, certo? Ele vai iniciar como false e aí eu vou testar aqui, ó. Testezinho hardcode, pessoal. Se o this.log for igual a Diego e this.password for igual a 10, 20, 30, quer dizer que ele está logado, está certo. Então, vou botar this.isLogged igual a true. Basicamente, então ele vai testar. Se o login for igual ao Diego e a senha for 10, 20, 30, eu vou dizer que ele está logado. E se ele estiver logado, o que eu vou fazer? Eu vou ocultar o nosso formulário de login, que é o nosso formulário aqui, o nosso vcard. Como que eu vou ocultar isso aqui, por exemplo, utilizando na condicional de uma variável que eu estou acessando lá em um método? O view tem o vif, que seria se, né? O famoso se. E eu posso botar aqui, ó, isLogged. Simples assim, ele vai verificar. Sempre que o isLogged for true, ele vai mostrar isso aqui. Então, ele vai mostrar esse card. Se eu colocar a negação do isLogged, ele só vai mostrar o nosso vcard quando o isLogged for igual a false. Tá? Então, inicialmente, ele começa como falso. Quando eu fizer o login e trocar para true, ele vai sumir o card. Vamos ver se funciona? Então, vamos atualizar a página, só para vocês verem funcionando. Começou como falso, está mostrando o login. Vou botar Diego, 10, 20, 30, 40. Login, não fez nada, beleza. Não bateu o login, né? Vamos pagar 10, 20, 30. Login, não fez nada também. Agora me ferrou porque eu não entendi. Mas vamos lá. Pode ser que ele esteja pegando, o login foi igual ao Diego, pode ser que ele esteja pegando como numérico. Vamos testar. Vamos lá. Diego, 10, 20, 30. Também não. Ué. Que passar, cabrão. Deixa eu só jogar esse errinho aqui no Google rapidinho, pessoal. Porque eu não estou entendendo o que só está acontecendo aqui. Não tem nem referência desse erro. Deve ser algum bug bizarro. Bueno, não sei o que está acontecendo aqui. Nunca vi esse erro mesmo. Vamos lá. Deixa eu só fazer um testezinho aqui. Vamos jogar no console o login e o password, só para a gente ver o que ele está retornando aqui. Compilou, foi para o navegador. Diego, 10, 20, 30. Diego, 10, 20, 30. Por que tá me sacaneando, então? Tá, vamos testar, pessoal, rapidinho, só para a gente botar aqui. Depois a gente verifica. Quando eu clicar no login, ele vai trocar para true o isLogged, só para a gente ver sumir. Ah, boa! Que horas que isso aqui. Valeu, Henrique. Ah, valeu. Tá, vamos lá. Agora sumiu esse troço. Sumiu, beleza. Diego, 10, 20, 30. Login. Perfeito. Exatamente o que a gente queria. Quando clicou no login, sumiu. Tá? Se eu atualizar, ele vai voltar, porque o estado vai ser recarregado
E o estado inicial do nosso componente é isLogged igual a false. Tá? Vamos fazer um teste mais simples agora aqui. Ó. If this.login é igual a Diego. Só isso aí. Só para evitar que a gente tenha que estar quebrando a cabeça aqui. Se for Diego, ele vai sumir. Diego, 10.20.30, login, fechou, perfeito. E ele voltou para esse o que? Troço bem chato, eu acho que eu voltei demais ali. Vamos ver. Voltei. Tá. Vamos lá. Fechou, pessoal? Então, quando a gente clicar para login, ele vai simplesmente ocultar o nosso login. Por que a gente vai ocultar esse login? Porque agora, ó, eu vou minimizar ele aqui, ó. E aí, embaixo dele, eu vou ter um outro vcard, eu posso até colocar aqui, ó. Tá? Um vcard vai ser, vamos tirar as actions aqui, vai ser vcard text, lista de contatos. Lista de contatos. E eu vou botar aqui, ó. Ele só vai mostrar a lista de contatos quando for logged true. Tá? Ou, mais fácil ainda, eu simplesmente posso fazer aqui, ó, um velse. Que o quê? Quando não tiver logado, ele mostra o login. Quando tiver logado, ele mostra a nossa lista de contatos. Beleza? Então, vamos atualizar aqui para ver como é que ficou. Ó. Loguei, lista de contatos. É isso aí que a gente quer, pessoal. Vamos lá, então. Bom, o que a gente vai ter na nossa lista de contatos? Vamos voltar para o Beautify. Nossos components. Eu vou ter, primeiramente, aqui, ó. Eu tenho tables, tabelas. Simple tables, tabelas simples. Nada demais, somente conteúdo. Ó, aqui tem como é que se usa, e aí eu vou ter aqui, ó. Simple table. Copiar e colar. Vou lá para o meu código. Então aqui vai ter os contatos, ó. Colei a nossa tabela. Aí eu vou ter aqui, ó. Name, phone e actions. Então a gente vai ter, basicamente, o nome do contato, o telefone e as ações que vai ser editar ou excluir. E aí, pessoal, aqui, ó, começa uma outra coisa interessante também. Como é que eu vou fazer para, por exemplo, listar esses contatos? Como é que eu vou fazer para interagir numa lista e imprimir os itens na tela, né? O Vue, ele fornece também um manipulador do HTML chamado vFor, que basicamente faz um for each. Então, ele executa todos os itens dentro de uma lista e vai fazendo o que a gente quiser. Então, o que eu vou fazer, basicamente, é fazer um for each. E eu vou criar aqui, ó, contact list, que é a lista de contatos, tá? Aonde que existe essa variável? Novamente, nós vamos voltar lá no nosso data e vamos criar. Contact list é um array vazio, sem nenhum item, tá? Aí eu vou fazer aqui, ó, for each in contact list. Eu preciso criar uma chave aqui para o item, só para ele não criar chaves duplicadas, é padrão dele. E eu vou ter, então, o name, o phone, né? E aqui a gente vai ter as actions. Então, teoricamente agora, quando a gente for no código, lá, digitar Diego e dar um login, ele vai ter uma lista vazia, porque não existe nenhum contato ainda. Pessoal, eu vou já mudar aqui para a gente, ó, como o log é de true, porque a gente já entendeu como é que faz o login, só para que a gente não precisa sempre estar colocando o login. Quando eu voltar lá, já aparece diretamente a lista de contatos. Perfeito? Como então que eu vou preencher essa lista de contatos aqui, ó? Isso aqui é um array em JavaScript. Como é que a gente preenche um array em JavaScript? Com objetos, né? Ou com itens únicos, mas inicialmente a gente vai ter objetos. Então eu vou ter o name Diego, phone 539997869. Beleza? Vamos botar mais um aqui. Vamos botar aqui. Quem é que eu tenho aqui? Vamos botar aqui o Neymar. Eu não tenho o número do Neymar, incrivelmente.
Vou botar qualquer outra coisa aqui. Tá? Salvei. Então, agora, teoricamente, dentro do meu array, eu tenho 2 objetos. Então, 2 itens com name e phone. Como aqui a gente está percorrendo a lista de contatos e imprimindo o name e o phone, teoricamente, ele vai mostrar uma lista com 2 contatos. Ó, perfeito. Ele automaticamente já faz a interação para a gente com o VFOR, sem a gente precisar fazer basicamente nada. Beleza, aqui então a gente já tem aqui as ações, né? Já tem os itens para a gente trabalhar. O que seriam as actions? As actions vão ser basicamente 2 botões. Então, aonde que a gente acha botão? Para o Viltify, lá no Viltify, vamos lá, botões. Então, a gente vai ter aqui como usar, não sei o que, e exemplos. A gente tem botões normais, a gente tem botões com elevação, botões sem elevação, botões em listas, botões em ícone, e aqui a gente tem ó, botões floating, tá? Aqui botões de tamanhos diferenciados, botão sem linha, botões redondos, então qualquer tipo de botão a gente tem aqui. Ó. Vamos pegar esses daqui, ó, rounded, que seriam os botões arredondados. Código btn rounded color primary, simples aí. Vamos aqui nas actions e vamos colocar um botão, dois botões. O primeiro vai ser o primary, no caso eu vou colocar, e o segundo vai ser o error, que seria de erro, então ele vai tirar o botão vermelho. Aí eu vou dizer aqui, ó, editar, remover. Pessoal, alguma dúvida aí? Vamos lá. Como é que tá para vocês? Estão entendendo tudo? Tá muito... Tem muita coisa? Como é que tá? Então tá, vou considerar que o pessoal tá tranquilo. Então botei os botões editar, remover, voltei lá para o navegador, agenda, ó, editar, remover. Então a gente tem já os 2 botões certinho para a gente trabalhar. Eu posso colocar, ao invés do texto, eu posso colocar um ícone aqui se eu quiser também. Então é bem simples de mexer isso com o Viltify. Eu vou deixar aqui só para a gente ter visualmente as ações que a gente vai trabalhar. Aí agora, pessoal, a gente vai fazer o quê? A gente precisa também ter como adicionar, certo? E a gente precisa mostrar o formulário de adição, né? De como que a gente vai adicionar, então, o nome e o telefone. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui, aí, dentro da nossa tabela aqui, ó, logo embaixo, a gente vai ter um... Lembra aqueles campos que a gente tinha no login aqui, ó? Tá? Eu vou copiar eles. Eu vou colocar simplesmente um título aqui. Adicionar contato. Oh, tá meio estranho, né? add contact. Vou colar os campos aqui. Vou botar aqui contacts list. Tá? Aí aqui, ó. Então, a gente já está usando essa variável para o login e essa variável para o password. Posso tirar esse head daqui. Então, eu vou usar... E aqui também, ó, o type agora vai ser text. Não precisa mais. Tá? Não precisa name também. Então, eu vou ter contact name, contact phone. Certo? E mais uma coisa que a gente precisa de um botão. Eu vou copiar o nosso botãozinho aqui. Que vai, vou deixar ele sem ser rounded, vou botar ele success e vai ser add save contact. Tá? Beleza. Pessoal, eu vou envolver tudo isso aqui, ó, em uma div normal do HTML, tá? Por quê? Eu preciso
mostrar ou esconder isso aqui conforme eu vou adicionar ou não, né? Eu não quero mostrar sempre. Mas, quem sabe a gente esteja assim, vamos deixar mostrando sempre. Existe uma class do Vuetify que é MT, que seria o quê? Margem top 2 e margem bottom 2. Isso aqui basicamente é uma margem de 20 pixels, se não me engano. Cada número aumenta, aí vai 3, 4. Então, é só para a gente dar um espaçamento lá no nosso contato. Se a gente for lá agora, ó, add contact, login e password. Só que ficou errado ali, né? Vamos colocar como phone e name. Respondendo ali, então, ao Alex e o Kimos. Alex, principal vantagem do Vue em relação ao Angular atualmente? Facilidade de escrita, curva de aprendizagem e mercado de trabalho. Hoje em dia existem mais vagas para Vue do que Angular. Claro, isso depende do país e tudo mais, mas no geral o Vue está à frente. E o Angular, como teve aquelas funções de troca de versão muito rápida, passou do 1 para o 2, para o 3, para o 4, para o 10, para o 35, sei lá quanto está agora, mas então o pessoal deu uma fugida deles bastante. Mas é bom do mesmo nível, assim, mas eu prefiro o Vue por todo o resto que ele tem. Kimo, sintaxe do CSS no Vue é a mesma do CSS clássico ou tem alguma peculiaridade? Exatamente a mesma coisa, viu? Kimos. Tu vai usar o mesmo CSS que tu conhece dentro aqui do nosso... Aqui a gente não tem, né? Mas, por exemplo, a gente pode criar aqui, ó, o nosso style e usar aqui, por exemplo, .text font size 20 pixels. Exatamente a mesma coisa, ele vai ser aplicado aonde eu colocar essa class text. Então, deixa eu botar aqui, ó, add contact font size 50, tá? Criei aqui, vim aqui no meu, ó, no meu H3 class add contact. Salvei. Se eu for lá, ó, exatamente a mesma coisa. Vai funcionar, vai rodar tranquilamente. Deixa eu tirar aqui, a gente não precisa por enquanto. Tá? Pessoal, então, aqui, agora vocês podem ver que deu erro aqui pra gente, ó. Property ou method contact fome não existe, nem o name, né? Porque realmente a gente criou eles aqui no nosso formulário, contact name phone, a gente não criou eles no nosso data. Então a gente vai ter a mesma coisa agora aqui, ó. Contact name, a gente pode deixar uma string vazia, contact phone, tá? E aí eu vou criar um outro método que agora vai ser o quê, ó? Save contact e um outro método, mais dois métodos, save, ó, edit contact e delete contact. Tá? Por enquanto eu vou deixar eles sem nada aqui, tá? O save eu já vou criar a lógica dele. Então o que vai ser? Ó, se o this.contact name for diferente de vazio, uma validação simples, pessoal, só para a gente realmente fazer. Ó, se os dois foram diferentes de vazio, quer dizer que tá beleza. Tá? Como é que eu vou, então, adicionar agora mais um item nesse array? Se vocês conhecem um pouco de JavaScript, vocês conhecem que o JavaScript possui o contact list, que é o push, um método push, que ele adiciona um novo item ao final de um array. Então é muito parecido com o array push, então diversas linguagens utilizam o mesmo conceito. Então, qual vai ser o objeto que eu quero mandar? Como é que vai ser o objeto? A mesma estrutura que a gente já tem antes. Lá no contact list, ó, que é name e phone, tá? E onde é que estão os valores que eu quero salvar? Está dentro do this.contactName e dentro do this.contactPhone. Beleza?
Então, teoricamente, quando eu clicar em salvar contato, Save Contact, ele vai verificar se os dois campos não estão vazios e vai adicionar na nossa lista mais um item com esses valores. Vamos agora colocar esse método lá no botão, nosso, desculpa, pessoal, nosso botão @clique, mesmo esquema, Save Contact, tá? Ó, então, quando eu clicar em Save Contact, ele vai fazer aquele processo que a gente criou. Vamos voltar aqui, tá? Carlos da Silva, 53, Então, teoricamente, quando eu clicar aqui, ele vai aparecer aqui embaixo. Ó, perfeito. Se eu clicar novamente, ele vai adicionar. Aí ele já deu que a chave está duplicada, porque ele existe o mesmo telefone, né, que eu coloquei para... Então, assim vai quantas vezes eu quiser. Se eu atualizar a página, sumiu, porque, como eu falei, os dados iniciam e terminam quando a gente cria e remove o componente. Se a gente quiser armazenar isso de alguma forma, a gente pode usar local storage, pode colocar numa API, e aí tem diversas formas da gente armazenar. Mas, como a gente está só testando, então os dados vão ser criados e vão ser destruídos junto com a página. Então, vamos lá, então. Carlos da Silva, 53, aqui. Salvou. Perfeito. Isso aí está salvando. Agora nós vamos fazer algumas verificações. Nós vamos primeiro editar, fazer ele carregar os dados de edição aqui e remover um item. Beleza. Voltando aqui. Então, pessoal, eu vou fechar aqui não, fechar não, deixar pequenininho, deixar minimizado aqui o terminal para ficar mais fácil. Tá. Uma verificação, uma coisa que eu preciso fazer. Depois que ele adicionar aqui, ó, eu quero só zerar esses dados, deixar em branco. Então, basicamente, eu vou fazer o quê? Aqui. Tá? Que aí. E salvou, botou para cá, zerou os campos. Simples. Atribuição lá para o nosso data. Beleza? Quando agora eu clicar em editar contato, eu quero carregar os dados do contato naquele formulário. Como é que a gente faz isso? Aqui no botão, deixa eu tirar aqui também. Aqui no botão ó, do editar, a gente vai ter o @clique edit contact. Tá? Deixa eu quebrar isso aqui. Tá. Como que eu vou fazer quando eu clicar em editar, ele saber exatamente qual é o contato que eu estou editando? Dentro do meu VFOR, eu atribuo cada item do contact list a variável item. Então, é como se fosse um iterador, né? Então, se eu passar o item como parâmetro para a minha função editContact, lá dentro da minha editContact, eu vou ter exatamente o item que eu cliquei. Beleza? A gente já vai fazer também aqui para o remover, ó, só para a gente já deixar tudo certo. Ó. Remove, né? Remove ou delete? Delete. Eita. Delete contact. Vamos fazer exatamente a mesma coisa. Perfeito. Quando eu salvei, ele já mudou aqui. Agora, o que a gente faz? Lá no edit contact, eu vou receber aqui como contact, tá? Que o nosso objeto lá que foi passado como contact. Eu vou dar aqui um console.log.contact. Então, quando eu clicar, eu quero só mostrar no console qual é o item que eu estou clicando. Beleza? Está carregado. Clique em editar. Ó, meu objeto name Diego. Se eu clicar no Neymar, name phone. Perfeito, já sei qual é o item que eu estou clicando. Esses outros métodos e atributos aqui, pessoal, é o view que cria, tá? Para ele criar a reatividade. Então, para que a gente entenda que se mexer num, mexe no contato. O que eu falo se mexer num, mexe no contato? Ó. Quando eu clicar no Diego, eu vou trocar o nome de Diego para Diego Mengado, só para você ter uma ideia. Nós vamos voltar no código aqui, ó. Quando eu clicar no contato, eu vou botar contact.name, vai ser igual a Diego Mengado. Então, quando eu clicar no contato, ele vai trocar o atributo name para Diego Mengado. Isso daí vai refletir diretamente na nossa tabela
Porque a nossa tabela trabalha com dados reativos, com dados do componente. Ó. Editei, Diego Mengardo. Se eu clicar no Neymar, editar, Diego Mengardo. Então, ele altera diretamente a nossa tabela de forma reativamente por causa dessa função que eu vi o trabalho. Beleza? Mas não é isso que a gente quer. A gente quer fazer o quê? Pegar. Quando a gente clicar no contato, a gente quer carregar o nosso formulário com os dados do contato. Então é bem simples. This.content vai ser contact.name e contact phone vai ser contact.phone. Então, eu vou pegar os dados do meu contact que eu cliquei e vou atribuir nas variáveis do meu formulário, do meu vmod. Simples assim. Salvei aqui, editar, ó. Editar, perfeito. Editar, perfeito. É isso que eu quero. Agora, quando salvar, ele vai me dar um erro. Aquele erro de duplicar, mas ele vai criar aqui. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai só não salvar quando tiver... Vamos deletar primeiro, né? Depois a gente faz a validação. Tá? No deletar, mesma coisa, pessoal. Ele vai receber o contact, tá? Ó. Então, a gente passou aqui o item que é o... Pode ser até contact, para ficar mais fácil. Contact, passa contact, deixa tudo como contact. Então, a gente sabe que é o contato em si. Passou para o delete contact. Aqui. Beleza. Como é que eu vou deletar, então, agora exatamente esse item da nossa lista? O nosso... Kimos, o ponto e vírgula, na verdade, ele é configurado pelo ESLint, tá? Como a gente utiliza o Babel ele vai verificar a configuração do ESLint e se não tiver ponto e vírgula, ele vai colocar e se tiver, ele vai deixar. Então, para que o navegador não tenha problemas de código, tá? O ponto e vírgula ele é obrigatório no JavaScript. Em si, no código JavaScript final, ele é obrigatório. Mas quem vai tratar isso é o nosso transpilador. Então, essa questão do ponto e vírgula é só a configuração do ESLint. Eu posso tirar, porque realmente eu acho que não precisa, mas na configuração inicial do Vue ele vem com ponto e vírgula obrigatório. Mas não é. Tá tranquilo. Bom, como é que eu vou então eliminar somente o contact que eu cliquei? Somente o Diego ou somente o Neymar da lista? Aí, pessoal, nós vamos usar um esquema bem legal, que é o quê? Eu vou filtrar a minha lista e vou reatribuir a ela. Então, basicamente é o quê? Tá? Filter, que é uma função que eu vou filtrar itens de um array. Aí eu vou receber como filter, vai ser o meu item, né? Eu vou usar aqui um arrow function do JavaScript. Então, o item.phone o que isso faz? Ele vai filtrar dentro de todos os itens do meu array os que forem diferente do fone que eu estou clicando, os que tiverem o fone diferente do fone que eu estou clicando. Então, teoricamente, se eu clicar no... Deixa eu atualizar aqui. Eu acho que eu não salvei o código dele. Aí não salvei. Ó. Se eu clicar no Diego, ele vai ficar só o Neymar. Se eu clicar no Neymar, ele vai ficar só o Diego. Vamos ver se funcionou. No caso, eu não remover, né? Ó, perfeito. E se eu clicar no Neymar, vai ficar vazia a lista. Vamos atualizar. Se eu clicar no Neymar, some o Neymar. Se eu clicar no Diego, some o Diego. Então, o nosso deletar é bem simples, é mais didático do que funcional, né? Só para a gente entender como é que o filter faz. Então, ele só faz aqui um retorno, tá, pessoal? Bom, e agora vamos fazer a validação do save. Tá? Como é que nós vamos fazer aqui, ó? Vamos criar uma const chamada hasContact. Que seria o quê? Se possui o contact. E aí eu vou usar uma outra função de arrays do JavaScript chamado sum, que é algum. Tá? Mesmo esquema aqui, ó. Item, exatamente igual. Item.
Aí, só que eu não vou testar se item diferente, eu vou testar se item igual. O que ele vai fazer? Ele vai pegar, this contact phone. Ele vai passar por todo o meu array de contatos e vai verificar se em algum dos itens do meu array existir um item com um telefone igual ao telefone que eu estou tentando salvar, quer dizer que o contato já existe. Então eu não posso adicionar ele, certo? Mas eu posso editar ele. Então, como que a gente pode fazer isso de forma inteligente? Tem duas formas. A gente pode verificar se existe, remover o contato e adicionar ele novamente, ou a gente pode verificar o item em questão e só atualizar ele. Como que a gente vai fazer isso? Ao invés de utilizar o sum com hasContact, eu vou dizer aqui, ó, contact, que é o nosso contato. E eu vou usar um outro método chamado find. Tá? Esse find, ele vai procurar dentro da minha lista um item que possua o fone igual ao que eu estou passando. Agora, se ele existir, eu faço uma coisa. Se ele não existir, eu faço outra, certo? Bom, se ele existir, no caso, eu vou simplesmente atualizar ele. Eu vou dizer que contact.name é igual a isso aqui. Contact.phone é igual a isso aqui. Na verdade, o phone eu não preciso porque o phone nunca vai ser. Não tem como ser. Se eu estou postando pelo fone, ele não está sendo alterado, né? Tá, pessoal? Então, o que eu faço? Eu pesquiso na lista de contatos se existe algum item com o fone igual. Se ele existir, eu altero o nome, que pode ser que eu esteja colocando um nome diferente. Se ele não existir, eu adiciono um novo item na listagem. Beleza? Simplesinho, lógica simples ali para a gente ver. Vamos lá? Então, vamos lá. Vamos adicionar um novo. Vou botar Thiago 53. 53. Esse número não existe. Salvou o contato, adicionou o Thiago. Vamos botar agora Diego Mingarda 5399997869. Eu coloquei outro nome com exatamente o mesmo telefone que já existe aqui. Se eu salvar o contato, ó, ele alterou o Diego Mingarda. Tá? Se eu editar agora aqui e tirar o Mingarda novamente, botar só Diego e salvar, ele deixou só o Diego. Tá? Removeu, editou, salvou. Novo contato, salvou. Simplesinho, pessoal. Contact list. Então, nossa lista de contatos aqui com adição, edição, remoção. Beleza? E o nosso login lá inicial com um campo de login só para a gente testar mesmo. Pessoal, eu acho que já ficou extenso demais, tá? Eu já consegui mostrar tudo que eu queria, que é a questão do Viltify, que são os componentes prontos, que a gente tem, componentes visuais, certo? A questão do VModel, que é uma coisa que mexe com a cabeça de quem não está acostumado a trabalhar dessa forma. Quando eu vim, por exemplo, do jQuery, do JavaScript básico, eu realmente demorei a entender como é que essa mágica acontece, simplesmente de eu estar digitando, ele automaticamente já atribuiu o valor lá e está disponível. Esse fluxo inverso, né, porque não é um fluxo que segue o código, eu posso estar em cima, posso estar embaixo, então tem coisas que podem confundir a cabeça, tá? Então, o VModel eu mostrei para vocês, eu consegui mostrar um evento clique, consegui chamar métodos, consegui passar parâmetros para métodos, consegui utilizar a interação com o VFor, consegui mostrar uma tabela sendo executada, consegui mostrar um pouco sobre como que funciona o data
e a questão dos controles de visibilidade com if, com else, tá? São coisas que eu queria mostrar para vocês, são coisas interessantes, são coisas simples assim para mim, por exemplo, que já trabalha há muito tempo, mas para quem está começando, são coisas que realmente abrem aí essa barreira, quebra essa barreira inicial para quem está começando, né? Pessoal, estudem a fundo isso aqui é uma das coisas que está tomando conta do mundo, são os frameworks front-end, Vue.js, React, Angular, realmente estão em tudo que é aplicação hoje em dia, e as que não têm estão sendo transformadas, estão sendo convertidas para isso aqui, porque isso aqui é uma das 10 maravilhas do mundo, nem sei quantas tem agora, né? Mas realmente isso aqui vale muito a pena. Tá? Eu queria abrir agora, se alguém quer fazer algum tipo de pergunta aí, fazer algum tipo de questionamento também, ou alguma coisa que a gente não abordou, que gostaria de ver, tá? Deixa eu ver aqui. Eu conversei também com o Rodrigo e com o Everton. Quem sabe a gente poderia, daqui a pouco, fazer uma outra live, aí seria acho que com o Rodrigo, para que ele pudesse construir uma API com o Java, né? Que pudesse realmente fazer funcionar essa nossa aplicação com API. Então, listar os contatos, fazer o login, adicionar, remover, isso trabalhando tudo com banco de dados, né, pessoal? Então, também seria uma coisa interessante, né? É isso aí, agora o plano o Diego deu esse pontapé inicial aí, que a gente estava precisando, ter esse empurrãozinho, então agora é partir para o resto do serviço. O Diego lançou o inicial ali, alguém agora talvez crie a API, talvez eu acho que vai ser o Rodrigo, eu não sei ainda, isso a gente vai organizar, e depois vamos seguindo. Alguém quando vê volta na aplicação do Diego e completa consultando, comunicando com a API, ou o próprio Diego junto com alguém pode fazer isso. Então, tipo, vamos seguir incrementando a coisa. O Rodrigo acho que deve ter feito em Java a API lá, eu acredito que ele vai querer fazer em Java, eu posso tentar fazer alguma coisa em PHP, ou alguém em Go, sei lá, em outras linguagens, para a gente ir incrementando e mostrando que não é nenhum bicho de 7 cabeças tudo isso que a gente está mostrando para vocês. Que é só, como até estava comentando antes da live com o Diego, antigamente a gente passava trabalho porque a gente precisava de livro na biblioteca. Hoje em dia, com o Google e com a documentação que tem na internet de muitas ferramentas por aí, é muito barbada de fazer. Então, show de bola. Vamos dar uma olhada aqui se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa, que daí a gente encerra essa live por hoje e depois já atracamos de novo. Ó, o Kimos lá tá falando do Java, tanto Node por aí. Fazer o que, né, Kimos? Na verdade, a gente tem diversas tecnologias, diversos frameworks, diversas bibliotecas que todas fazem basicamente a mesma coisa, né? Então, sim, é interessante a gente aprender tudo, conhecer cada ponto aí de mercado, para, se numa dificuldade, daqui a pouco tu tem que abraçar uma linguagem que tu não conhece, trocar de empresa e a outra empresa trabalha uma tecnologia diferente. Então, é bom conhecer tudo, explorar, não precisa ser especialista, não precisa ser um cara assim que domina, mas tu pode conhecer as coisas, né? Acho que isso é interessante e tu consegue agregar, cada tecnologia consegue agregar ao teu produto final quando tu vai começar a desenvolver, né? Sim. Então, sendo em Java, sendo em Node, sendo em PHP, sendo em Laravel ali, que nem o Bruno comentou também, o que conseguir resolver o teu problema vai estar excelente, não tem problema. Como a gente diz, geralmente a tecnologia não importa. Cada tecnologia é focada para alguma coisa. Uma vai ser melhor para uma coisa, a outra vai ser melhor para outra. Então não tem essa história de tipo, PHP é melhor que Java, Postgres é melhor que MySQL. É um pouquinho, mas cara, todo mundo tem algum ponto de encontro ali para alguma necessidade. Sobre o que o Bruno falou ali, a gente pode fazer alguma coisa de Laravel. Tem uns quantos no grupo ali que manjam, o Diego manja também de Laravel, que eu sei. Participem dos grupos de Telegram lá. Tem o Laravel Brasil, tem grupos de PHP do Rio, São Paulo, tem um monte de lugar ali que é massa de tu participar e trocar uma rica de uma ideia com todo mundo. Aqui, Diego, não sei se tu quer dar uma dica. O William Marques fez uma pergunta ali. Pode ser. William Marques, cara, não te conheço aí, prazer. Eu tô brincando, o William foi meu aluno em 38 lugares já. Cara fantástico. Eu também. Uma baita pessoa. Cara, a gente conversou um tempo sobre isso, né? Sobre qual
se quer seguir na profissão, o que tem que começar, da onde partir, né, cara? Isso é uma coisa muito complexa, porque hoje em dia a parte de desenvolvimento tem diversas áreas, assim, ó, diversas áreas que tu vai ter muita coisa para estudar. Não pensem que é um processo rápido, que em 6 meses vocês vão estar pronto para o mercado de trabalho. Claro, se vocês se dedicarem, sim, entrar de cabeça, vocês podem estar. Não é isso, não quer dizer que vocês não vão encontrar um emprego, assim, uma empresa que abrace vocês. Mas, praticamente, tu te tornar uma pessoa capaz de resolver problemas de uma empresa, tu tem um processo normal, cara, um crescimento normal aí de 1, 2 anos no mínimo, para se tornar capaz de realmente resolver um problema. Não é um cara que vai copiar código da internet e daqui a pouco fazer funcionar, entendeu? Hoje em dia é muito comum as pessoas se dizerem programadores, mas simplesmente copiar código da internet, mudar uma coisinha ou outra e dizer que foi ele que fez, entendeu? Se faz pedir para explicar, o cara não sabe muito bem o que é. Programadores Então, Stack Overflow vão lá, copiam com uma solução lá e acho que aí dá um erro lá e fico indignado lá que o troço tá errado. Testam 15 códigos diferentes, o que funcionou ficou ok. Mas, cara, assim, ó, com certeza tu vai usar bastante o Stack Overflow, como o Everton falou, porque é uma base de informação absurda, com milhões de comentários e postagens de pessoas que conhecem muito ajudando. Mas tu tem que saber como usar, tem que saber como pesquisar, saber como ajudar, como achar as coisas e realmente também daqui a pouco até ajudar a contribuir, né? Responder uma pergunta, dar um like num comentário que foi bom para ti, explicar por quê, porque ele vai subir lá. Então tem diversas coisas que tu vai aprender. Mas Muito que o pessoal vai postar. Desculpa te interromper, Diego, mas muito que tu vai ver lá são perguntas simples às vezes, só que as pessoas às vezes não pesquisam na internet e acabam postando de novo. Então tu vai ver lá, ou tu linka uma coisa com a outra, ou quando vê tu sabe de barbado um assunto. É muito fácil ajudar hoje as comunidades ali, participar e tal. Sim. Uma boa colocação que o Thales fez aqui, ó. Não se apaixone pela linguagem, e sim pela arte de resolver problemas. Todo o programador hoje em dia, eu digo, a gente é um resolvedor de problema. A gente tem problema todo dia para resolver e toda hora. Se não tivesse problema, a gente não tinha salário, não tinha emprego. E tem muito problema por aí, pessoal. Tem muito problema. Tem. Pior que tem. Sai na rua, tu vai estar problema assim, ó. Muita empresa, muito negócio local, muita empresa grande que trabalha de forma, sei lá, pré-histórica, assim, e poderia ter uma solução uma solução criada aqui, digamos assim, né, na cidade, para uma pessoa local, assim, e resolver esses problemas, né. Com certeza. Alex falou ali que eu fiquei bem de barba. Cara, tá voltando aí por causa do coronavírus, né? Tentar limitar ao máximo aí a transmissão. Não, na verdade, tirei hoje mesmo a barba, não é brincadeira. Olha aí, ó. Pessoal, o coronavírus tá fazendo todo esse esquema, ó. Pilhou o Diego lá para dar o start nessas lives com a gente, a comunidade vai seguir. O meu fundo aqui tá meio bagunçado porque o escritório foi fechado porque a gente queria ficar em casa para não ter o perigo de contágio, então foi improvisado o escritório. Então, tipo, todo mundo se adaptando do jeito que dá e de certa forma a nossa profissão facilita um pouco isso porque a gente trabalha de qualquer lugar. Então, tipo, tendo uma estrutura mais ou menos ali, a gente consegue trabalhar tranquilo. Já te elogiaram da barba ali, o Rodrigo tá falando do Java lá, ó, que paga os boletos dele tudo hoje. Fazer o que, né? Java também ainda existe, né? Não é problema. Uma coisa muito, muito, muito importante. Java ainda existe, é sacanagem, pô. Não, eu falo, mas é brincadeira. Java é necessário, assim como o PHP, assim como o Node, assim como o C, qualquer linguagem. Não tem essa de. Eu brinco assim, porque eu e o Rodrigo a gente sempre tem uma rincha, assim, onde a gente se encontra. Mas é uma rincha saudável. Não é aqueles barristas lá que se pegam e vão às vias. Uma coisa muito importante aqui, ó, foi um comentário do Fernando, ó. Isso aqui é essencial hoje em dia na nossa área. Saber inglês, cara, tu perde muita oportunidade de ganhar rios de dinheiro dependendo por não saber inglês. Ou tu não saber alguma coisa porque tu não consegue ler uma documentação. Essa aqui é a dica de ouro que hoje acho que eu e o Diego podemos dizer assim. Eu acho que o Diego pode concordar também com isso. Porque, cara, inglês é tudo.
Sim. O Fernando tá muito certo e realmente inglês é base. E não é inglês fluente, pessoal. Não é sair falando com inglês, não é sair viajar ao mundo falando inglês. É inglês técnico, tá, pessoal? É o inglês que tu consiga entender as coisas, consiga entender o contexto de textos e colocações, conseguir pesquisar em inglês. Muitas vezes tu não consegue encontrar o resultado de uma busca em português. Em inglês vai ser muito mais fácil. Então, tu entender essas coisas. Não é inglês fluente, inglês técnico, inglês especificamente para o trabalho de vocês. Teve um evento do PG Conf que eu participo lá em São Paulo, que o francês lá pegou um dia, eu tentando entender ele, né, falando, no táxi, no Uber, assim, nós andando lá, daí ele disse assim, cara, há uns anos atrás eu era que nem tu, eu não sabia muito inglês, eu sabia o francês, mas o que tu tem que prestar atenção é o inglês que tu saiba transmitir a mensagem. Tu não tem que saber lá como é que é a gíria, o verbo do não sei o que lá. Tu tem que saber transmitir a mensagem que tu quer. Ponto. É isso que ele falou que ele preza por hoje e que todo mundo na volta tem que seguir. Exatamente. Estava dando a entrevista do cabeça principal lá da OMS, né? Falando sobre o coronavírus. Cara, o inglês dele é bem. Não é básico, não é isso, mas ele fala inglês bem limitado, assim, ó, é o que ele quer falar e pronto. Ele não tem aquela fala, não, ele tem o inglês que tem que passar a informação. E é o cara, tipo, top da OMS, não é um programador ali de Bagé, entendeu? Sim, Então, o cara, aí tu ele imagina. consegue fazer isso, ele consegue atingir tudo com esse inglês. Imagina se o cara estudar um pouquinho mais. Então, É, com certeza. Aqui uma dica do Thales, ó. Que grandes empresas de engenharia de software têm licença corporativa no Stack Overflow. Então, tipo, a gente sabe de empresas também que pesquisam na hora de requisitar alguém de entrevista de emprego, eles olham no Stack Overflow, no GitHub, o que o cara está colaborando, a pessoa está colaborando com um projeto, o que ela fez e tal. Tem muitas empresas que hoje em dia não fazem mais teste lá. Elas pegam e colocam para ver o que tu está fazendo na tua vida, o que tu está programando realmente. perguntam daqui a pouco qual é a tua maior contribuição para a comunidade. Tem alguma contribuição em alguma biblioteca, algum projeto legal que tu possa contar para a gente? Sim, Daqui a pouco tu não tem, mas daqui a pouco tu tem um detalhezinho, sabe? Uma tradução que tu fez, um pull request lá que tu ajudou o cara a organizar. Então, tem poucas coisas que tu pode fazer num projeto que podem fazer diferença numa entrevista, né? sim. O Bruno, o Kimos perguntou ali sobre a questão de se faz ou não diferença participar das comunidades. Cara, isso é uma coisa difícil assim de te dizer que faz, porque eu conheço excelentes programadores que não participam da comunidade, como eu conheço excelentes programadores que só são excelentes porque só são mais, digamos, melhores que esses outros porque participam da comunidade, ou por ajudar ou simplesmente por estar ali compartilhando informação, tá? Isso vai muito da pessoa, mas a comunidade te liberta de muitas coisas que a gente tem, às vezes por trabalhar sozinho, trabalhar pesquisando só nas coisas que tu gosta, a comunidade te libera, te abre a mente para diversas coisas. Então, a possibilidade de estar numa comunidade e conseguir estar ali conversando, trocando ideia, faz muita diferença para mim. Eu acho interessante para a pessoa, seja por tecnologia ou simplesmente por estar trocando informação ali com pessoas da área que conhecem, que trabalham. Então, para mim faz diferença. Eu acho que vale muito a pena e como o profissional evolui muito mais rápido se conseguir participar de comunidades. Com certeza, isso é fato. A comunidade, além de tu ter passar pela experiência que alguém já passou, contribuir com alguma coisa, ajudar, cara, todo mundo se fortalece. Isso aí é fato. Aqui o Bruno pediu dicas do que estudar atualmente visando o mercado de trabalho, por gentileza. Não sei o que tu pode falar sobre isso, Diego. Cara, focando em front-end, que eu acho que foi o foco que a gente teve hoje, o mercado de trabalho hoje em dia pede React. É o que tem, é o que está populando é vaga, é o que mais tem coisa, o React ou o React Native, tá? Mas é o que eu falei ali no início, né? Qualquer Vue.js, React, Angular, qualquer desses frameworks vai te dar uma base de conhecimento de JavaScript, de front-end, que vai te colocar disponível no mercado muito mais do que tu está atualmente. Qualquer um deles que tu aprender. Para procurar especificamente vaga rápido,
aprende o React ou aprende o React Native. Faz um projeto, faz 2, bota no GitHub, testa, bota na Play Store, faz tudo que tu conseguir fazer, que isso aí rapidinho tu consegue vaga. Isso aí hoje em dia tá muito, muito, muito procurado. E pagando bem, né, pessoal? Pagando assim, ó, o React Júnior tá pagando de 13,5 para fora. Então, para trabalhar remoto daqui a pouco é um salário muito bom. Isso daí para fora que eu digo assim, realmente, para 5, 6, 7 mil, né? Então, só que, cara, a pessoa tem que ter um conhecimento e ter a capacidade de sozinha tocar um projeto, né, pessoal? Essa é o grande diferencial, né? Alguém que vai copiar um componentezinho ali, fazer funcionar e pronto. Então, saber montar um projeto, saber resolver problemas, daqui a pouco pegar um projeto legado e ter que dar manutenção. Então, isso daí é uma coisa bem, bem delicada. Aqui o Thales fez um complemento, ó, sobre a pergunta que eles tinham feito. O que ele estudaria hoje seria JavaScript, que é a base dos frames, libs e etc. É bem isso que a gente está falando. Tipo, JavaScript hoje em dia tem tudo. Então, eu sou um que de certa forma odeio JavaScript. Eu sou bem sincero. Mas é um mal necessário. A gente tem que saber, a gente tem que usar. Porque é necessário, precisa. O JavaScript ele tem uma linha de pensamento bem diferente de programação orientada a objetos, ou programação spaghetti code, ou qualquer outra coisa. Ele tem um pensamento bem diferente. Sei lá, não sei explicar o que é o conceito de protótipo dele, né? Bem diferente. E isso possibilita realmente fazer diversas coisas, né? Sim. O Fernando ainda botou lá que o currículo de TI é o GitHub, é isso que a gente já tinha falado, é um fato isso. Ou tu vai procurar hoje, é ali que vão dizer o que tu tá fazendo, qual é que é. Uma coisa... Aqui tem uma pergunta do Bruno de novo. Uma coisa que sempre tenho dúvida, se especializar em alguma linguagem ou saber o suficiente de algumas. Na minha opinião, Bruno, tu tem que ser especialista em uma coisa. Mas tu tem que ter aquelas pinceladas no geral, assim, pelo menos para tu ter uma noção. Minha opinião. Não sei, tipo, é o que eu sigo hoje. Eu tento ser expert no PHP. Eu tento ser o cara do PHP, claro, no meu nível. Mas eu conheço o JavaScript, eu conheço o Node, eu conheço o C++, eu conheço toda essa volta, Pascal. Então, tipo, eu tenho uma base de todas elas para mim ter uma noção do que tá rolando. Não sei o que o Diego acha sobre isso também. Vai muito da linha que tu pensa em fazer, né? Por exemplo, assim, ó, que nem juntando ali com a dúvida que o Jonathan tá perguntando, Jonathan Souza ali perguntou sobre para quem está pensando em abrir o próprio negócio, né? Qual seria o caminho? Um exemplo, se tu quer abrir um negócio, tu quer criar um produto, criar um software, né? Se tu for especialista em uma linguagem, pode ser que tu não consiga nem fazer o teu software. Tem que contratar pessoas para te auxiliar, porque daqui a pouco tu é especialista em back-end, por exemplo, com PHP. Especialista que eu digo, sabe aquilo. Mas tu não tem um front legal, tu não sabe fazer, daqui a pouco, configurar um ambiente de infraestrutura. Eu sei que isso são conhecimentos básicos para quem trabalha na nossa área. Básico, eu digo assim, é bom tu saber tudo, mas no momento que tu faz um produto que tu tá criando, tu tem que ter um conhecimento mais avançado, porque isso daí vai chegar e vai ter um gargalo, né? Então pode ser que daqui a pouco, se tu quer sozinho lidar com tudo, tu vai ter que se especializar um pouco mais em tudo, abrir um pouco mais a tua linha, tá? Perfeito. Mas sempre tu vai ter que recorrer a algum ponto que tu seja melhor, beleza? Que vai ser o teu ponto forte, seja para procurar uma vaga ou para desenvolver uma solução. E aí, independente se for... Cara, o principal sempre é a linguagem, eu acho que independente de framework, biblioteca, sabendo a linguagem, tu vai entender e conseguir trabalhar com qualquer coisa que for criada em cima dela. Então, se quer estudar uma linguagem, estuda a linguagem. Se quer estudar alguma coisa, estuda a linguagem. O PHP, o Java, o JavaScript. Não estuda o framework, por exemplo, ou o Laravel, ou o Vue, ou o que for. Ou estuda a linguagem. Porque aí, tipo, sabendo como ela funciona, tu faz qualquer coisa depois. Isso aí é um fato, assim. Tem muito programador hoje em dia que sabe o framework. Mas se dá uma merda lá no framework lá, ele não sabe por onde andar, não sabe como o framework funciona, por onde que ele anda, que tipo de coisa ele faz no internos dele. Então, é esse tipo de coisa que tem que cuidar muito. A gente vê bastante, eu participo bastante da comunidade de Vue.js no Telegram.
E a gente vê muita dúvida de gente, por exemplo, chega lá com o código do Vue lá, não tá dando tal problema, tá dando aqui side effect, que tá dando algum problema qualquer. 90% dos casos é problema de sintaxe ou de entendimento de como que o JavaScript funciona, e é muito menos do Vue.js em si. Tanto Sim. que o pessoal já pergunta, como é que eu resolvo isso no Vue? Geralmente a resposta não é no Vue, é no JavaScript. Entendeu? Então, eles não entendem como é que o JavaScript funciona, e aí quando vão para o Vue fica tudo mais difícil, mais complicado, dando problema, dando bug. Isso daí é problema de base. É fundamentos Sim. básicos da linguagem que o pessoal não sabe. Então, isso daí é o que geralmente atrapalha bastante, que eu vejo. Beleza. É isso aí mesmo. Pessoal, para não se estender muito, vamos fazer até a pergunta do Henrique ali, do Henrique Brits, e depois acho que vamos encerrar a live. A gente deixa as próximas perguntas para as próximas lives também, né? Não vamos Isso esgotar tudo num dia só. Tá é. rico tá uma rica de uma conversa aí, mas vamos espaçar um pouco. Eu vou aqui para a pergunta do Felipe agora. Existem muitas vagas remotas para desenvolvedor júnior ou as empresas acabam preferindo grupos mais avançados para trabalhar remotamente? Diego, conta teu caso aí. Conta tua vida aí. Vagas remotas para desenvolvedor júnior. Tu não Felipe, é, isso tu daí não é uma é coisa... júnior. Não, claro, não, entendi. Tô falando porque eu comentei assim, porque o Diego ele trabalha remoto hoje. Então ele tem um pouco essa experiência. E eu também trabalho remoto, mas o meu caso eu acho que é um pouquinho diferente, porque eu já tenho a minha empresa, então eu atendo os clientes remotamente. Mas o Diego tá mais nessa parte das pegadas das vagas aí. Vaga geralmente remota para júnior não tinha no mercado, tá? Porque as empresas preferiam ter o júnior aprendendo com algum sênior, algum sênior na empresa para depois começar a trabalhar, tá? Só que isso daí está muito difícil porque cada vez as vagas remotas estão aumentando. Então tá abrindo bastante vaga remota para júnior. Pro júnior é muito ruim, porque ele não vai ter alguém para conversar, ele não vai ter alguém para aprender, para sentar do lado, para tirar dúvida. Então, pode ser que o processo de crescimento dele dentro da empresa seja maior. Isso daí vai ser diferente conforme a metodologia que a empresa vai implementar para trabalho remoto, entendeu? Então, se ela tiver uma metodologia legal para o júnior que está entrando, para ele estar junto com o cara, daqui a pouco deixando uma sala lá ao vivo o dia inteiro para o cara conversar, trocar ideia. Então, tem algumas formas de fazer, né? Isso daí vai ajudar. E sobre as empresas escolherem o desenvolvedor júnior remotamente ou pegar grupos mais avançados, eu vejo que está mudando, cara. Está mudando cada vez mais para remoto. Algumas empresas preferem terceirizar a seleção e a contratação para empresas que nem o Xteam. Tem alguns outros que são empresas especializadas em montar equipes para fornecer a empresa, tipo, terceirizar o serviço de desenvolvimento para outra empresa que montou uma equipe, né? Isso aí tá acontecendo também, só que ainda tem, cara, tem muita empresa que não tem condições de manter esse tipo de coisa, ou não tem estrutura para isso, mas não te preocupa, tem muita vaga, tem muita coisa aí para programador remoto, e cada vez aumentando mais. Isso com certeza vai evoluir aí para a gente. Kimos, a tua pergunta ali. Eu não entendi muito, não sei se o Diego entendeu também hoje. Tudo não é. Isso poderia se considerar de alguma forma um problema futuramente. Um problema para quem desenvolve desktop. Pode ser. Para nós não é um É, problema, né, cara? Para nós que desenvolvemos web, a gente trabalha para web, não é problema. Tanto que quanto mais a web cresce, mais a gente tem poder dentro da web, né? Uma coisa que surgiu há pouco tempo aí, trabalhar com processamento, alto processamento em navegador com WebAssembly, por exemplo, é um troço que nunca se imaginou na web, hoje em dia está praticamente pronto aí para trabalhar, né? Eu acho que a tendência é ser cada vez centralizado no navegador, não em navegador em si, né? Eu vejo em engine de processamento JavaScript, né? Que nem o V8 do Chrome e tudo mais. Então, como que o JavaScript vai ser processado? Se vai ser dentro de um browser, dentro de um Node da vida, dentro de outra camada. Eu vejo o JavaScript como o cara que está guiando aí esse crescimento da web. E é a linguagem que toma conta, não adianta. E hoje em dia é a linguagem mais cresce, que mais tem vaga, que mais tem aplicação surgindo,
que mais tem framework surgindo também, infelizmente. Mas é o que a gente tem, cara. Eu vejo só como coisa positiva, entendeu? Pode ser que se torne negativo em algum momento, pode ser que sim, ainda não consegui ter essa visão aí de ser ruim pra gente, tá? Sim. Agora a última pergunta do Henrique ali, sobre DevOps. Até onde os devs precisam saber sobre DevOps. O que tu acha? Cara, eu acho que DevOps é bem como o Rodrigo falou lá, é cultura. Tu tem que saber, tu tem que entender um pouco ali e tal. Depende do que tu faz na empresa, do rumo que tu quer na tua carreira, eu acho. Mas tu tem que saber. Eu acredito que tem que saber até para dependendo tu criar alguma coisa mais facilitar um pouco o teu app que tu tá desenvolvendo, a tua aplicação lá. Eu vejo exatamente como o Everton falou e como o Rodrigo está comentando, é muito interessante aprender. E hoje em dia, tu precisa entender como é que a tua aplicação vai estar rodando no servidor, como é que ela vai estar escalada, como é que ela vai estar distribuída, que tipo de serviço tu vai estar consumindo, utilizando, porque se tu constrói uma aplicação, digamos, de médio a grande porte, vamos colocar, e tu não prepara ela para acompanhar o teu DevOps, tu vai ter que reescrever muita coisa. Sim. Então, tem que entender como é que as coisas vão crescer, como é que elas vão escalar antes de construir. É óbvio que a gente aprende, destrói, reconstrói, aprende, destrói, reconstrói, até chegar num ponto. Mas se tu já conhece como é que as coisas funcionam, como é que elas vão ser arquiteturadas, eu acho que facilita bastante. Eu vejo que o básico de um programador hoje em dia, ele tem que saber utilizar, subir um ambiente dele em Docker. É o mínimo. É o mínimo que conseguir rodar o que ele faz em Docker. Porque Docker é uma coisa simples demais para a pessoa não saber, entendeu? Não tem mais aquela tem mais aquela história tipo na minha máquina rodava. Na minha máquina funciona, no meu container funciona. Não tem. Tu vai ter que, isso eu vejo como sendo realmente o mínimo e muitas empresas estão pedindo o mínimo, cara, ter um conhecimento em Docker, né? Isso aí com é certeza. Importante. Até como o Rodrigo falou ali, isso aí dá um baita de um papo aí depois pra gente falar sobre microserviços e Docker e tal. Porque isso aí tem tudo que é lugar e a gente pode fazer, inclusive, essa aplicação, nas próximas etapas, alguém criar os containers lá para fazer isso aí e rodar. A gente pode botar num Heroku lá em algum lugar e podemos atracar isso aí, deixar ela online lá. Perfeito. Bom, eu acho que era isso, pessoal. Queria agradecer o Diego aí pela iniciativa e passar o conhecimento para nós aí. Quem quiser chamar o Diego, tiver mais alguma dúvida, chama ele lá no grupo do Telegram lá. Daqui mais uns dias a gente já vai largar mais uma agenda para a próxima live, a gente vai ver o que vai acontecer, quem que vai se prontificar a fazer a próxima etapa e que próxima etapa vamos fazer. Então, vamos atracando. Beleza, pessoal? Valeu, Diego. Obrigadão por aparecer aí. Valeu, esse vídeo aqui depois vai ser submetido lá para o canal do grupo lá. Por alguns motivos que a gente rateou lá, não saiu direto no canal do grupo, mas vai ser transferido para lá, então todo mundo vai poder consultar isso depois. Beleza? Forte abraço aí, pessoal. Valeu, Diego. Valeu, pessoal. Abração aí. Valeu pela presença.